Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Que ótimo! Vamos estudar na aula de hoje natureza, ambientes e qualidade de vida. Cuidar da natureza, terceiro ano, é tão importante que existem até leis que garantem isso, vocês sabiam? Olha só, o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 cita: todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras e presentes gerações. É assim que está escrito lá na Constituição Federal a respeito do meio ambiente e da natureza. Viu só? Todos têm o direito e também o dever de cuidar do meio ambiente. E por falar em meio ambiente, você sabia que um dos recursos naturais que mais sofre com a degradação do meio ambiente é a água? A tia trouxe alguns exemplos importantes. Prestem atenção. Terceiro ano, a água ela é um recurso natural essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Apesar do nosso planeta ser coberto por 75% de água, estima-se que a água doce disponível seja apenas 3% desse total. E apenas 1/3 destes 3% que estão disponíveis está presente em rios, lagos, lençóis freáticos superficiais e está disponível, para o consumo humano e dos animais. O restante está concentrado em geleiras, calotas polares e lençóis freáticos profundos, dificultando assim a utilização desta água. Porque se essa água está lá congelada, lá nas geleiras, nas calotas polares, não tem como a pessoa utilizar, não se pode derreter aquela água para consumo humano e consumo dos animais. Vamos ver no gráfico a representação da água disponível em comparação com a água que nós não podemos utilizar, que vocês vão ver que é uma parcela muito pequena. Interpretar este gráfico terceiro ano. Na parte de baixo você vê um grande círculo azul mais escuro, onde está escrito 97,5%. Este azul mais escuro ele se refere à água salgada. Tem ali uma fatiazinha de um azul mais claro, escrito ao lado 2,5%, que se refere à água doce. Aí, deste gráfico, ele aponta para um outro, onde nós podemos ver 69,8% deste azul bem clarinho, que são as calotas polares, são as águas doces congeladas, que nós não conseguimos utilizar no nosso dia a dia. Depois nós temos 29% nesse tom aí meio esverdeado, que são as águas subterrâneas, estão muito abaixo da terra e nós não conseguimos também utilizar. Temos 0,3%, uma fatia muito pequenininha em um tom de azul, um pouquinho mais escuro, que são as águas dos rios e dos lagos. Estas estão disponíveis para a utilização do ser humano. E ali em roxo, 0,9%, outras águas, outros tipos, outras situações em que as águas estão envolvidas, que também não estão disponíveis para o consumo. Então, terceiro ano, nós temos que ter a consciência de que somente 0,3% da água doce do mundo está disponível para o consumo. Perceberam, crianças, que a água própria e disponível para consumo é muito pouca? Por isso, todas as pessoas devem ter atitudes positivas que vão ajudar o meio ambiente e preservar as fontes de água doce. A tia tem algumas dicas e cuidado que todas as pessoas precisam ter com a água. Vamos ver? Dica número 1.
Utilize sabão e detergentes biodegradáveis. Os detergentes e sabões que utilizamos em casa vão parar em rios através do esgoto e acabam contaminando as águas. Dica número 2. Nunca jogue óleo utilizado nas pias. 1 litro de óleo é o suficiente para contaminar milhares de litros de água. Água e óleo não se misturam e a presença dele na água impede a oxigenação e acaba matando os peixes. Jogue o lixo no lixo é a dica número 3. Nunca jogue o lixo nos rios e nem no chão. O lixo deve ser descartado em local próprio para não poluir e contaminar as águas. Diga não ao desmatamento ilegal. O desmatamento dificulta a penetração da água das chuvas no solo e, consequentemente, o reabastecimento das águas do lençol freático, que são as águas que estão abaixo da terra. Uma das principais dicas terceiro ano, evite o desperdício. As formas mais comuns e mais citadas de desperdício de água do cidadão em sua casa são conhecidas por todos, como a torneira mal fechada, o banho demorado, a mangueira aberta sem uso, a lavagem de calçadas, excesso nas lavagens dos carros, entre outras. Sempre que você ver alguém desperdiçando água, alerte para o fato de que ela pode faltar. Atitudes simples e escolhas conscientes em nossa rotina podem ajudar o meio ambiente e assim o nosso bem-estar e, portanto, a nossa qualidade de vida. Para nós garantirmos um futuro melhor para nós, para nossa família, é importante que nós cuidemos do meio ambiente desde hoje. A gente não pode deixar para depois. Ok, terceiro ano? A natureza, o planeta, o nosso corpo precisam da minha, da sua, da nossa ajuda. Dessa maneira, nós vamos ter uma melhor qualidade de vida. Nossa aula de hoje fica por aqui, terceiro ano. Hoje nós aprendemos a importância da conservação do meio ambiente e principalmente a preservação das águas. Um abraço para a tia, até a nossa próxima aula. E eu tô deixando agora, logo após a fala da tia, um vídeo para você ver, né, como que é feito o tratamento da água que chega até as nossas casas, através das torneiras, do chuveiro, né, a água que nós utilizamos no dia a dia da nossa casa. É muito interessante, terceiro ano, todo o processo de limpeza e purificação da água até ela ficar própria para consumo humano, para nós utilizarmos na nossa casa. Beijo, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau. Todo dia é assim. A gente lava as mãos, lava os pratos, dá descarga, toma banho, lava a roupa e a gente nem se dá conta de que tem outras centenas de milhares de recifenses fazendo a mesma coisa. E aí eu me pergunto, de onde vem essa água toda? E como é que ela pode ser assim tão cristalina? Para responder essas perguntas, eu fiz uma pequena visita ao sistema produtor de Pirapama. Você sabe que o planeta Terra é, na verdade, quase todo coberto de água. O problema é que menos de 1% dessa água pode ser aproveitada para consumo. E quando ela pode ser aproveitada, a água ainda precisa passar por todo um processo de captação e tratamento. O sistema Pirapama é o maior do estado de Pernambuco. Daqui saem 5.000 litros de água tratada por segundo. Deve ser um bom lugar para entender como o processo funciona. Na minha visita eu encontrei Keila, que me explicou como tudo começa. Aqui é a chegada de água bruta na ETA Pirapama. Essa água é proveniente da barragem Pirapama, né? Aqui a gente chama a etapa de caixa de reunião. Está chegando aproximadamente 5.000 litros por segundo de água.
Saindo da caixa de reunião de água bruta, essa água vai para a etapa de mistura rápida, que é onde a gente adiciona o coagulante, que no caso da ETA de Pirapama é o sulfato de alumínio líquido. Vamos lá ver. Nessa fase, a água recebe uma substância química chamada sulfato de alumínio. Este produto faz com que as partículas de impurezas grudem umas nas outras, formando flocos que são facilmente removidos. Na etapa de floculação, a gente tem que ter movimentos lentos, exatamente para que esse floco ele consiga se agrupar, não quebre, né? Em etas grandes, como é aqui o caso de Pirapama, a gente utiliza sempre a floculação mecânica, considerando que esses agitadores, né, que vocês estão vendo aqui se movimentando, eles têm a flexibilidade de aumentar ou diminuir o movimento da água. Da floculação, a água segue para a decantação. Aqui, como os flocos de sujeira são mais pesados, eles descem e ficam no fundo do decantador. Depois de decantada, a água precisa ser filtrada. Nessa etapa do processo, o que é que está acontecendo? A gente está recebendo a água que veio lá do decantador, como a gente viu anteriormente. Essa água entra no filtro por cima, né? Atravessa uma camada de areia, bem profunda aqui nesse caso. Essa etapa do filtro, muitas vezes ela é chamada também de polimento. Por quê? Porque ela remove exatamente aquele material mais fino que não conseguiu ser agregado lá no decantador para ser sedimentado. Então, a água que veio do decantador atravessou o filtro, né, a camada de areia, e foi para o processo seguinte, que é a reservação, onde a gente faz a cloração, que é o que vai garantir a desinfecção da água. Para garantir que tem qualidade, a água tratada tem que ser testada o tempo todo. E esses testes são feitos em laboratórios como este aqui. Esse equipamento é o que a gente mede a cor, que é um dos parâmetros de qualidade que a gente verifica aqui nesse laboratório, da água que chega, da água intermediária e da água que é fornecida à população. Esse é outro aparelho que a gente utiliza para medir um dos parâmetros também de qualidade da água, que é a turbidez. Pronto, esse aqui é o que a gente faz o teste para saber a quantidade de cloro residual da água. A gente coleta a amostra, coloca nessa cubeta e adiciona o reagente. E esse reagente vai mostrar a quantidade de cloro que tem nessa água. Além dos testes que a gente já viu, são realizados outros testes que garantem a qualidade da água fornecida à população. Depois de tratada e analisada, a gente finalmente pode dizer que a água é potável e que pode ser consumida sem causar qualquer risco à saúde. A água pura sai da estação de tratamento da Compesa, segue para os reservatórios, percorre as tubulações e chega até milhões de lares pernambucanos. O trabalho é complexo, mas eu tenho certeza que dá orgulho para quem ajuda a fazer esta tarefa. Afinal, poucas profissões são tão nobres quanto essa, de levar para as pessoas o elemento mais fundamental das nossas vidas.